Chegamos a mais uma semana, uma feliz segunda-feira para você. Bom dia para quem me acompanha agora pela manhã. Mais uma semana que se inicia com a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus, que você possa estar começando essa semana com um sentimento de renovo, de esperança, de muita fé. Estamos aí caminhando para praticamente a última semana do ano e a cada dia eu me sinto mais grata por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e com o coração assim cheio de fé por tudo que Ele vai fazer nesse próximo ano. Estaremos assim com algumas novidades no nosso canal, o nosso devocional ele vai estar mais completo. E eu espero que você continue aqui conosco, convide mais pessoas. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho para você ficar ligado a cada vídeo que a gente coloca aqui no canal. E vamos para a nossa meditação de hoje. A sabedoria espiritual. O livro de Lucas, capítulo 2, verso 52, diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Estamos acostumados a ter o nosso progresso medido de muitas maneiras. Testes nos são aplicados na escola, avaliações no trabalho, exames físicos pelos médicos, mas talvez nunca medimos o nosso crescimento espiritual ou mesmo social. Enquanto Jesus crescia de bebê para criança, para adolescência e para a idade adulta, ele cresceu em estatura diante de Deus e dos homens. Eles admiravam a sua visão e apreciavam a sua compaixão. Da mesma forma, Jesus cresceu em seu relacionamento com seu Pai Celestial e continuou a dar alegrias a ele. O apóstolo Paulo disse que quando era um cristão novo, ele se comportava como criança espiritual, mas ao amadurecer em sua fé, ele começou a agir como adulto espiritual. 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Não há nada de errado em agir como um bebê quando você é infantil, mas é a obrigação de todo cristão buscar a maturidade. Quando você é um novo convertido, nem sempre você saberá se relacionar com outras pessoas de uma maneira mais madura, espiritualmente falando. Você poderá estar batalhando com inveja, ira ou falta de perdão. Mas quanto mais você andar com Cristo, mais irá se relacionar com as pessoas como Ele fez. Ao ser conformado à imagem de Jesus Cristo, seu Pai Celestial ficará cada vez mais alegre com a sua obediência a Ele. Como era com seu Filho, Jesus. É de ajuda para você medir o progresso de sua vida espiritual de tempo em tempo. Pergunte a cristãos maduros ao seu redor se as suas ações revelam maturidade espiritual. Peça a Deus para avaliar sua maturidade espiritual. Coloque diante dele que você nunca estará satisfeito com menos que um relacionamento plenamente desenvolvido com ele. Esse é o desejo de Deus, que nós possamos abrir a nossa visão espiritual, o nosso entendimento, para buscar ter essa sabedoria espiritual. Jesus, desde muito pequeno, ele sempre deu sinais de que ele era uma criança, que estava ali com um propósito. E mesmo sendo criança, ele sempre deixou. Aí você pode pensar assim, beleza, Polly, mas Jesus era Jesus. Ele tinha o DNA de Deus, o DNA dos céus, e eu não tenho. Aí é onde a gente vai entrar com a percepção espiritual que nós estamos adquirindo ao estudarmos a palavra de Deus, ao buscarmos a Deus. O que é que a gente entende? Nós somos pessoas carnais, não podemos nos comparar com Jesus, mas Jesus ele nos dá o exemplo de que desde criança ele viveu ali cumprindo o propósito. Se eu hoje tenho filhos pequenos e eu posso instruir os meus filhos para desde criança, onde quer que eles estejam, eles deixar claro o propósito, a fé que eles têm, né, a crença que eles têm, então eu vou fazer. Então
a palavra de Deus, a devocional de hoje está me dizendo assim: eu preciso buscar a sabedoria em todos os sentidos, queridos, em todos, de todas as formas espiritual. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus. Então, assim, queridos, uma das coisas que a gente lembra, né? A própria palavra de Deus, ela vai dizer que Paulo, ele vai dizer que quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas agora que me tornei, né, um adulto, um homem, eu preciso falar como homem, agir como homem. Então, assim, a palavra de Deus, queridos, ela é completa. Ela não vai nunca dizer ou alimentar em nós um pensamento a qual nós não vamos entender que é preciso amadurecer. O Senhor está nos convidando hoje para amadurecer e amadurecermos em sabedoria, amadurecermos no conhecimento da palavra de Deus. Isso se dá com a sua busca, com o seu entendimento, com o seu desprendimento em querer buscar o Senhor, em querer agradar a Deus, né, em querer ouvir a palavra de Deus. Então, assim, tenha certeza de que você está aqui não apenas para ouvir uma mensagem que todos os dias acontece, mas eu entendo que o seu desejo é sim de aprender mais a palavra do Senhor, de estar mais perto, de ouvir, meu Deus, o que é que Deus tem para falar hoje, né? Certo dia uma irmã, ela me procurou e falou, conversou comigo e falou, e ela disse: minha irmã, eu fico numa expectativa que eu fico esperando saber hoje o que é que vai ser. E eu fiquei feliz porque, assim, é o sentimento que eu tenho às vezes quando eu pego aqui a lição. Meu Deus, hoje a gente vai falar de quê? Hoje nós vamos aprender sobre o quê? Porque, queridos, isso aqui é conhecimento. Isso aqui é libertação, isso aqui é restauração. Não sei você, mas quantas vezes eu comecei aqui o devocional porque eu tenho o meu compromisso com Deus e eu comecei muitas vezes com muito sono, ou cansada, ou triste, ou doente, com alguma dor me incomodando. Mas como eu sabia que eu podia aqui estar no meu cantinho e, sabe, falar e fazer o meu sacrifício pessoal ao Senhor, eu fiz, e por muitas vezes eu comecei assim, mas eu saía restaurada, eu saía, sabe, maravilhada pela presença de Deus, às vezes com um sentimento leve, com um espírito leve, por saber que Deus veio, visitou, transformou e trouxe sobre as nossas vidas a sabedoria dele. Então, queridos, o Senhor tem nos chamado para nós nos levantarmos com esse compromisso. O compromisso de buscarmos a sabedoria de Deus, de buscarmos termos um entendimento não humano, sabe? Mas um entendimento espiritual. Eu já falei aqui para vocês que a Bíblia ela vai dizer que o homem natural, ele só discerne, ele só tem entendimento daquilo que ele vê, daquilo que ele está preso, no mundo, na naturalidade a qual ele está presa. Mas o mundo espiritual não, o homem espiritual, a mulher espiritual, ele consegue discernir o mundo a qual ele está vivendo, as coisas naturais que estão acontecendo, né? Coisas da carne, coisas do dia a dia, coisas do trabalho, como ele consegue enxergar que muitas coisas que estão acontecendo naturais têm indícios espirituais, têm uma finalidade espiritual, têm um porquê espiritual. E não é só você achar, é perceber, sabe? Quando você está lidando com uma situação, vou tentar contextualizar para vocês entenderem. Você está no trabalho, está tudo fluindo, e aí você começa a se dar bem, você começa a desenvolver o seu trabalho, está tudo certo. E de uma hora para outra, aquelas pessoas, sua equipe ou colegas de trabalho que sempre tiveram um bom relacionamento, estão ali com você, sempre participaram, sempre foram, a comunicação acontecia, e aí de uma hora para outra, a coisa muda. No momento que você sobressai, que você acerta, que você prospera, né? Não é no sentido financeiro que eu falo, no sentido de dar certo as coisas para você, estar fluindo. Algo muda nas pessoas. E aí a gente precisa entender por que isso. Porque nós sabemos que toda a nossa vida, a gente vai ser acompanhada por situações assim, onde Deus vai permitir para que esses levantes,
essas oposições, a qual nós falamos aqui também há uns dias atrás, a qual essas situações não nos paralise, não nos amedrontem, não nos force a fazer coisas erradas, mas que eu, independente da prensa, independente da tempestade, da opressão e da oposição, eu permaneça fazendo o que é certo, eu permaneça na minha integridade, eu permaneça na minha busca pela sabedoria de Deus, né, pelo entendimento espiritual. Tudo que acontece ao seu redor, queridos, ele vem com um propósito. Se não for para te abençoar, vai ser para te ensinar, vai ser para te disciplinar. Esteja consciente disso. Quando você se propõe a ter essa consciência de que tudo na sua vida ou é bênção ou é uma lição a ser aprendida ou a ser executada, as coisas mudam. A sua vida ela vai mudar, a sua maneira de agir vai mudar. O Senhor tem nos chamado para isso, queridos. Nós precisamos não estar só acostumados a que as pessoas, que o mundo, que a sociedade, as escolas, as faculdades da vida meçam, né, o nosso entendimento, o nosso progresso. A gente vive numa busca constante de ser agradado, de ser aceito, de estar na média, de estar nas estatísticas. E eu não digo isso só que você está buscando em relação a uma rede social ou seguidor tal, não é isso. Dentro do seu convívio, da sua realidade, nós muitas vezes estamos assim, buscando essa aceitação, essa aprovação por outras pessoas. E o que o Senhor quer nos dizer é o seguinte: nós não precisamos disso como algo primordial na nossa vida. O que eu e você precisa ter em mente é que Deus precisa estar acima de tudo, acima das nossas vidas. Ele precisa estar no centro. E nós, como seus filhos obedientes, que queremos uma vida digna, né? Estaremos o quê? Dispostos a buscar viver essa vida em Deus. E viver essa vida em Deus requer de cada um de nós, queridos, essa busca por sabedoria. Então, peça a Deus. Tiago vai dizer assim: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá, né? Sem medir, sem fazer questão. O Senhor está aí disponível para nos entregar sabedoria, para que você possa saber agir com os seus familiares, no trabalho, com os seus amigos, consigo mesmo. Quantas vezes nós estamos passando por problemas, por complexos, por situações nossas e nós não sabemos lidar? Quantas vezes nós estamos confusos no emaranhado da nossa própria mente, do nosso próprio eu? Porque nós somos seres complexos, queridos. Cada um de nós aqui, cada um de vocês que me escutam, vocês carregam uma história, vocês carregam uma cultura diferente, uma família diferente, traços diferentes, educação diferente. Tudo isso que vocês carregam formam quem você é hoje. E aí hoje o Senhor está dizendo o seguinte: olha, pegue tudo que vocês têm, toda a bagagem que vocês têm até hoje, entregue a mim. E façam como Jesus, não percam a oportunidade. Mesmo que vocês sejam crianças, ajam como crianças, buscando sabedoria. Se vocês já são adultos na fé, já têm um entendimento da palavra, ajam como tal. É isso que o Senhor quer nos dizer hoje, queridos. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Olha, crescendo continuamente em sabedoria, né, no agir, no falar, estatura, altura, o corpo crescendo, amadurecendo, e em graça, achando graça aos olhos de Deus, porque ele obedecia ao seu Pai. Então, nós precisamos buscar isso. O Senhor quer que nós, seus filhos hoje, cresçam em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e também diante dos homens. Ou seja, Deus não te chamou para você amadurecer, para você crescer e ninguém observar isso. É diante dos homens, sim. Ah, Polly, por quê? Porque Deus precisa ser glorificado através da sua vida. Ele te escolheu, ele te chamou, porque você tem aquilo que ele precisa para que o poder dele fale através da sua vida. Deus quer nos usar, queridos, e eu oro para que nós possamos permitir que Deus seja Deus em nossas vidas e através de cada um de nós. Amém? Deus te abençoe.